Olá, nós estamos aqui na presença do Senhor, né? Estamos iniciando este projeto. Eu sou a pastora Isabel, da Presença Church, e estamos aqui nesse projeto para falar com mulheres, né? Com mulheres que renderam a sua vida ao Senhor Jesus, com mulheres que temos pretensão de alcançar para abençoar, né? Sabemos que as mulheres receberam do Senhor uma capacidade de sabedoria para influenciar os seus lares e por isso estamos aqui. Queremos fazer esse trabalho em nome do Senhor Jesus para abençoar a sua vida. Assim nós queremos dar início a esse projeto, né? Mulheres na Presença. E vocês vão entender por que nós escolhemos este nome. Com toda a nossa dedicação, né? Com toda a oração, nós queremos atingir a sua vida e o seu coração. Então fique atento porque nós estamos iniciando nesta segunda-feira este projeto e queremos a cada semana estar abençoando a sua vida. Vamos estar falando sobre oração, oração como uma arma espiritual, porque na presença do Senhor, em comunhão com Ele, em um relacionamento com Ele, nós temos condições de alcançar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Aonde quer que nós estivermos, nós temos condições de influenciar. E Deus nos deu esta capacidade de influenciarmos pessoas, nos deu esta capacidade de edificarmos o nosso lar, edificarmos os nossos filhos. E nós estaremos falando desta arma poderosa que é a oração, que é o meio que nós temos de ter comunhão com o Senhor, de conversar com Ele e também ouvir a sua voz. E agora nós vamos estar falando, né, um pouco sobre este trabalho da oração. E vamos estar falando sobre a palavra de Deus, porque a oração e a palavra de Deus estão intimamente ligados. Não podemos orar sem a palavra, né? E não podemos falar só da palavra sem orarmos e colocarmos a palavra de Deus em ação ao nosso favor, ao favor da nossa família e ao favor de quem nós quisermos abençoar e tocar. As coisas mais preocupantes em nossas vidas, coisas que percebemos, né, nas nossas vidas, nós as percebemos através dos nossos 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então são os nossos 5 sentidos que nós percebemos, né, as coisas mais preocupantes da vida. Mas nós precisamos entender, muitas das coisas que nós percebemos na vida, elas não são reais. Elas não fazem parte do nosso problema real. Tudo que ocorre no mundo físico e visível está diretamente conectado à luta que travamos no mundo invisível e espiritual. O nosso inimigo, ele é real. E esse inimigo ele é chamado o diabo. Não se assuste com esse nome, porque diabo quer dizer adversário. O diabo quer que você ignore a realidade espiritual por trás da realidade física. Porque enquanto você estiver focado no que você consegue ver, estamos falando dos nossos 5 sentidos, quando você fica ligado naquilo que você consegue ver, enquanto você está ligado a isso, ele fica livre para agir, ele fica livre para atacar a sua saúde, atacar a sua família, atacar o seu lar, atacar as suas finanças. Então nós precisamos estar atentos e percebermos, né, como o diabo sagaz, ele trabalha para nos trazer dificuldades, preocupações. Enquanto você está focado, como eu falei, no que consegue ver com os seus olhos físicos, ele pode continuar a andar livremente sob a superfície. Quanto mais nós negligenciamos os ataques de Satanás, voltado para o nosso físico, voltado para os nossos sentidos, voltados para as pessoas, mais ele trabalha livremente. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. E depois nós vamos estar vendo isso na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores do ar. Então, quando nós nos voltamos para os nossos sentidos e para as pessoas,
nós ignoramos os ataques de Satanás. E com isso, nós começamos a nos voltarmos para as pessoas e atacá-las e começamos a achar que ela é o nosso problema. Mas o nosso problema não são as pessoas. Nossos problemas, eles advêm, de um mundo espiritual, de um mundo invisível. Então, queridos, nós vamos trabalhar dentro dessa questão. Por quê? Porque eu estou começando a fazer com que você perceba que nós precisamos orar. E nós vamos, no dia de hoje, nós vamos aprender a orar com o apóstolo Paulo. Orações poderosas que ele deixou para nós, guiado, influenciado e dirigido pelo Espírito Santo, que são orações poderosas que nós precisamos fazer em favor de nós mesmos, para que nós possamos crescer e vivenciar isso que nós estamos pretendendo passar para vocês nesses dias em que estaremos juntas para abençoar a sua vida e fazer com que você seja uma pessoa que esteja atenta, esteja completamente atenta para as sagacidades de Satanás. O inimigo, ele pode ser invisível, mas ele não é fictício. Muita gente acha, quando nós falamos do inimigo, de Satanás, do diabo, acha que nós estamos falando de um filme de ficção, mas ele é real. Ele é real e ele age até nos dias de hoje no planeta Terra. Então nós precisamos estar atentos, como filhos de Deus, como filhas de Deus, nós precisamos estar atentos a isto. Ser um cristão não te dá imunidade contra os ataques de Satanás. Nós somos filhos de Deus, precisamos reconhecer isso. Estamos falando para pessoas que são da família de Deus, estamos falando para pessoas específicas, mas que também queremos falar com você, que está longe da palavra, longe do Evangelho, que os filhos de Deus são aqueles que receberam do Senhor a sua marca, foram marcados pelo Senhor e receberam esta marca através do Espírito Santo. Nasceram de novo, como diz a palavra de Deus. E esses filhos, eles têm direito a uma herança. E nós não podemos começar a falar sobre oração e respostas à oração antes de tocarmos na questão da filiação. Por quê? Porque quem tem direito à herança são os filhos. E você precisa entender isso. Entender o que é nascer de novo, o que é ser um filho de Deus. Ser um filho de Deus te dá direito à resposta às suas orações. Te dá direito por quê? Porque você faz parte da família. E quem faz parte da família tem direito à herança do Senhor. Então eu quero ler com você o nosso primeiro versículo de hoje, que é Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao 21. É uma oração do apóstolo Paulo. E nós vamos começar esse nosso trabalho falando sobre oração, lendo para você, na palavra de Deus, duas orações poderosas do apóstolo Paulo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Oro também, olha o versículo 1, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha que coisa interessante. Nós temos o nosso olho físico, que faz parte dos nossos 5 sentidos. Mas nós também temos um olho espiritual, que precisa ser iluminado. Que nós chamamos muitas vezes dos olhos do coração ou os olhos da alma, que precisam ser iluminados. Queridos, queridas, nós não podemos viver sem iluminação. Iluminação do Espírito Santo, para vivermos e praticarmos a palavra do Senhor. Para que devemos ser iluminados? Para que devemos praticar? Para abençoar vidas. Porque nós fomos chamados para sermos uma bênção, para abençoar pessoas. Então esta oração de Paulo começa pedindo a iluminação sobre as nossas vidas, com uma finalidade. Ele diz, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Amém? Às vezes você está aí desesperançosa, precisando de algo que te traga vida, te traga vigor. Esta iluminação, ela tem finalidades. Ela quer trazer para você essa esperança.
a esperança de que às vezes está apagada aí, a lembrança de que você é filha, a lembrança que você tem direito à herança, de que você é herdeira. E essa herança, essa riqueza, ele diz que ela é gloriosa, ela é poderosa, e a riqueza dos santos. Vamos continuar. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aleluia! Essa iluminação e essa herança, ela é uma herança incomparável. Ela é grande, ela é poderosa, amém? E quem atua em nós com essa força poderosa é o próprio Deus. Ele diz, conforme a atuação da sua poderosa força. Então existe uma força poderosa na sua vida que você precisa assumir, que você precisa entender. Que poder é esse? Esse poder é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Olha que oração poderosa do apóstolo Paulo, que está esquecido na sua Bíblia, na minha Bíblia, na nossa Bíblia. E estamos vivendo uma vida como se não fosse filhas, como se não tivéssemos herança, como se não tivéssemos poder sobre o mal. E ficamos voltados para os nossos 5 sentidos, para as circunstâncias, e não percebemos que o nosso inimigo é outro. O nosso inimigo é invisível, mas ele é real. E ele trabalha e luta até os dias de hoje para trazer dificuldade para nossas vidas, nossa saúde, nossas famílias, os nossos filhos. Então nós precisamos despertar para esta realidade. E algo muito interessante que ele diz, que esse poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade e dominador. E nós começamos falando sobre este assunto, de que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra todo principado e potestade. Ou seja, é uma luta que já foi vencida na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Então o que nós precisamos é saber, é conhecer, é sermos iluminadas para pegarmos as nossas armas espirituais e orarmos com afinco, porque nós precisamos orar, mas orar com entendimento. Orar com entendimento vai trazer para nós os resultados que nós esperamos. Quando nós oramos sem entendimento, é apenas uma oração, que não vai nos trazer resultados. E nós estamos aqui com este desafio, mulher, para que você possa entender que você foi colocada pelo Senhor, assentada juntamente com Cristo, diz outra palavra bíblica, que você está sentada nas regiões celestiais com Cristo. E se você está sentada com Ele, você está acima de principados e potestades. Então você é uma vencedora. Você entra numa guerra já sabendo que é vencedora. Então nós podemos, com toda a iluminação do Espírito Santo, fazermos orações poderosas e vermos situações sendo mudadas na nossa casa, na nossa família. E este nome, o nome precioso de Cristo Jesus, e eu gosto de falar sempre Cristo Jesus, porque tem muitas pessoas que só conhecem o Jesus homem, o Jesus que andou pelas ruas, não conhecem o Cristo ungido, o Cristo ressurreto. Não conhecem e por não conhecer, tem até dificuldades em crer neste Cristo ressurreto, que recebeu todo o poder, que recebeu um nome que é todo poderoso. E este nome, ele é poderosíssimo. Vamos agora pensar um pouco em alguns nomes poderosos e conhecidos do passado, do presente e daqueles que ainda vão se levantar,
que nós ainda não conhecemos no futuro. Este nome, ele está acima de todo nome, como nós lemos aqui. Nomes do passado, do presente e daqueles que ainda hão de aparecer e surgir nessa terra. Então, queridos, nós estamos debaixo da autoridade de um Deus Todo-Poderoso. Não precisamos e não devemos nunca e jamais abaixar as nossas armas e nos darmos como vencidos. Amém? Então vamos voltar aqui. Ser um cristão, como eu já falei, não te dá imunidade, mas te dá uma força, te dá um poder para você se levantar contra todo o mal. Agora, nós não temos imunidade, não é por causa do Senhor. Eu vejo aqui duas situações. Por causa de nós mesmos, que muitas das vezes deixamos de crer nesse Deus Todo-Poderoso, e por causa do mundo em que estamos inseridos, que é um mundo que jaz no maligno. Mas temos uma herança. Todas as vezes que nós precisarmos tomar posse daquilo que já temos e somos, para guerrear as nossas guerras, nós podemos nos levantar com toda certeza de fé que já somos mais que vencedoras. E assim podemos orar com afinco sobre toda e qualquer necessidade e veremos resposta às nossas orações. A questão da oração, ela é tão importante e ela é tão poderosa que o apóstolo Paulo, não apenas para chamar a atenção para a batalha espiritual, ele nos trouxe essas orações que nós acabamos de ler, uma em Efésios agora, e vamos ler outra, não agora, mas vamos ler. Ela é tão importante no reino invisível, mas ele também tinha um outro propósito, de revelar a força inerente que cada pessoa, que cada filho de Deus tem quando está em um relacionamento com Deus através de Cristo. Ela é uma força inerente por quê? Porque ela não vem de nós, ela vem do Senhor. Ela não procede de nós, é uma força que vem do alto. E como Deus habita em nós, então essa força está em nós, mas ela habita em nós por causa dele. E todo aquele que tem um relacionamento com Deus através de Cristo, ele tem essa força, ele tem essa capacidade poderosa. O apóstolo Paulo destaca em Efésios algumas coisas importantes, né? Que nós não podemos negligenciar, que é a armadura espiritual, que é uma das armaduras espiritual, que é a oração. Em Efésios capítulo 10 nós vemos toda essa armadura e a oração faz parte desta armadura. O apóstolo Paulo considerava a oração algo tão crucial, tão importante, que em Efésios, proporcionalmente, mais de 55% dos versículos são diretamente relacionados à oração. Olha só que assunto importante e primordial para as nossas vidas e que nós temos negligenciado. E por causa disso, nós temos visto pouco de Deus em nossas vidas. Temos tido pouca resposta de Deus na nossa casa, na nossa família, em toda a nossa vida. Nós temos visto pouca resposta de Deus por estarmos negligenciando a questão da oração. Em Romanos também, várias vezes, ele faz as suas anotações debaixo de oração. Então, olha a importância que a oração tem para a vida do Filho de Deus, aquele que é do Senhor e que faz parte da sua família, e que é um filho e que é um herdeiro, mas que não está tomando posse daquilo que tem e que é seu. Existe uma guerra espiritual que é inseparável da oração. A vitória na guerra espiritual é inseparável da oração. Então, queridos, nós vamos ler mais uma oração que está em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 19. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Olha, estamos falando de filhos, estamos falando de pai, estamos falando de família. Como é importante fazermos parte da família de Deus.
Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está fazendo orações de joelho pela família de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos no nosso íntimo com poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no nosso coração mediante a fé. Que estejamos arraigados e alicerçados em amor, para que nós possamos, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vejam orações profundas feitas pelo apóstolo Paulo. Então nós precisamos entender, queridos, que o Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós com um propósito. Deus não faz nada que não tenha propósito. E Jesus vir a este mundo, sofreu o que ele sofreu e se tornar Senhor e Cristo, o ungido de Deus, foi feito com um propósito. Foi algo que aconteceu com um propósito, para que você creia e, crendo, você tome posse da sua identidade como filho e como herdeiro de Deus. E veja que aquilo que chega à sua vida não são coisas naturais. Por trás de coisas naturais estão coisas invisíveis e espirituais. E que você tem esta capacidade, esta força de Deus para orar ao Senhor e com entendimento, como já falamos, porque a oração de Paulo é para nos trazer entendimento, nos trazer iluminação, para que, iluminados, possamos orar com afinco e assim trazer para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, para onde estivermos, querido, no trabalho, na escola, trazermos o reino de Deus, este reino de poder, para alcançar as vidas, para que elas conheçam aquilo que nós conhecemos. Então, é algo poderoso a oração. Vamos estar falando nesses dias sobre oração. Mulheres na presença. Esse é o nome do nosso programa. Não existe mulheres na presença sem um relacionamento íntimo com Deus, através da palavra e da oração. Então, nós estaremos colocando agora para funcionar aquele nosso grupo que fizemos já tem um bom tempo. E eu estarei incentivando você a orar. Estarei levando até você esta oração, a primeira oração que nós fizemos do capítulo 1, você trazendo para o seu dia a dia. Na primeira pessoa, eu vou colocar lá no nosso grupo e você vai começar a fazer esta oração em favor de você mesmo. E você vai ver que coisas começarão a mudar em sua vida e que você vai orar com mais afinco, com mais entendimento, e você vai contar o seu testemunho. E nós estaremos aqui relatando o seu testemunho. Você vai gravar para nós um vídeo relatando o seu testemunho. E o seu vídeo vai entrar junto comigo nesse programa. E nós vamos alcançar pessoas, mostrando que a palavra de Deus não é uma quimera, não é um livro de história, mas é algo real e poderoso. E que Deus não faz acepção de pessoas. Que se eu posso experimentar da graça de Deus, qualquer um pode, porque Ele morreu por todos. Então, queridas, nós estamos aqui iniciando uma jornada que será promissora. E nós cremos, porque nós não fazemos nada sem fé, porque tudo que é feito sem fé é pecado. Nós estamos aqui crendo que nós vamos alcançar mulheres que vão alcançar outras mulheres e que vão abençoar
a sua casa, a sua família, e elas estarão cada vez mais atentas e sabendo que foi dada a elas o poder de edificar as suas casas. A palavra de Deus diz isso, que você, mulher, edifica a sua casa e a sua família. Então nós estamos encerrando, né, esse nosso bate-papo de hoje, nesta segunda-feira, né, iniciando essa jornada de oração, porque creio e percebo que é algo poderoso e algo que nós temos negligenciado em nossas vidas, e nós veremos resultados das nossas orações. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus, guarde essa palavra no seu coração, né? E nós vamos crescer com Deus, com sua palavra, e vamos crescer em oração. Mulheres poderosas de oração, nós seremos conhecidas nesta igreja, na Presença Church, porque nós aqui deste ministério, vamos nos empenhar para que você seja esta mulher poderosa de oração. Nós estaremos orando para finalizar esse nosso programa. Eu espero que você goste, né, e compartilhe esse nosso programa com mulheres que você sabe que precisa ouvir esta palavra. Então nós estaremos orando nesta hora e pedindo ao Senhor, como o apóstolo Paulo pediu. Amém? Então vamos orar. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por iluminação. Iluminação do Espírito Santo na vida desta mulher, na vida, Senhor, deste que está me ouvindo nesta segunda-feira e aqueles que ainda me ouvirão. Que o poder do Espírito Santo ilumine o teu entendimento, ilumine o teu coração. Que você receba nesta hora o poder de Deus, a unção de Deus, te capacitando a viver uma vida de oração, te capacitando a entender que a tua luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades e dominadores do ar, como diz a palavra. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus e já declaro na tua vida uma vida gloriosa de oração, uma vida poderosa de oração. Receba esta oração, receba esta bênção sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor, né? E até novamente nós nos encontrarmos debaixo da graça e da vontade do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenho certeza que você acabou de assistir uma live poderosa que falou grandemente no seu coração. E se você colocar cada princípio que você aprendeu nessa live em prática, a sua vida vai ser transformada. Amém? E eu quero te pedir nesse momento, você que está aqui assistindo essa live, se aqui embaixo no seu televisor o inscrever está de vermelho, aperte, porque você ainda não é inscrito no nosso canal. E que eu estou te pedindo para se inscrever no nosso canal, porque tem mais conteúdos poderosos como esse. Não somente para mulheres, como você acabou de assistir com a pastora Isabel, mas nós também temos conteúdos com o pastor Jorge Alves, com o pastor Dan Alves, que vai abençoar a sua vida. Nós temos conteúdos para jovens, para alcançar toda a faixa etária e toda a família, porque o nosso intuito e o nosso desejo é abençoar famílias. Nós não estamos aqui para fazer o nome de uma instituição conhecida, mas para fazer o nome de Deus conhecido. Eu também quero te pedir mais algumas coisinhas. Você curta essa live, dê o seu like, porque quando você curte essa live, o YouTube entende que é importante, que foi bom para você. E se foi bom para você, então você curte essa live. Compartilhe essa live. Aqui é onde você aperta no compartilhar, tem a parte de copiar link. Copie esse link, envie esse link para sua mãe, para sua amiga, para sua parente, para alguém que você sabe que vai abençoar a vida dessa mulher, para que assim a gente possa espalhar
poderosa palavra de Deus e termos vidas, famílias transformadas através de mulheres que influenciam, mas influenciam debaixo da presença de Deus. Para que esse programa vá ao ar toda semana, nós, como instituição, como igreja, como pessoas, nesse mundo, tudo que se faz de importante, com qualidade, envolve-se um valor, uma quantia a ser gasta. E nós queremos que você fique à vontade nesse momento. Se essa palavra, se essa live tocou o seu coração e você deseja abençoar o nosso ministério, vai entrar agora na sua tela o nosso Pix. Fique à vontade. Deixa Deus tocar no seu coração, aquilo que você achar que deve dar, você dá. E se você nesse momento não tiver nada para dar, mas se você quer nos abençoar com a sua oração, orando por nós, protegendo o nosso ministério, protegendo os nossos pastores, nós ficaremos muito felizes e gratos a você. Amém? E toda segunda-feira, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui com essa palavra poderosa voltada para mulheres. Você é mulher que precisa, que sabe que existe alguma coisa ainda que te impede de fluir em Deus, fluir no Espírito, de dar, de ser aquilo que Ele te criou para ser. Esteja aqui conosco toda segunda-feira às 9 horas da noite com a pastora Isabel. E claro, compartilhe com outras mulheres, compartilhe com outras pessoas, para que mais mulheres, assim como você foi abençoada hoje, seja também abençoada. Até semana que vem, às 9 horas da noite, aqui no nosso canal no YouTube, Presença Church.